Você já passou dos 45 anos e ainda acredita que sua vida sexual não pode se renovar, surpreender ou, em alguns casos, até colocar sua saúde em risco? Então pare o que está fazendo por um minuto e ouça com atenção. Existe uma prática que pode, sim, trazer prazer, cumplicidade e novas sensações ao casal, mas também pode levar a sérias complicações se for feita sem preparo, conhecimento ou orientação adequada, o sexo anal. Sim, estamos falando de forma direta, clara e sem rodeios, porque a saúde íntima exige responsabilidade, especialmente depois dos 45 anos. Quando o corpo passa por mudanças estruturais importantes, a musculatura perde tônus, a sensibilidade muda, a lubrificação natural diminui, e o que antes poderia parecer apenas um incômodo passageiro, pode evoluir para consequências graves. Para você ter uma ideia do que está em jogo, há relatos reais e documentados de pessoas que, após uma única relação anal sem os devidos cuidados, passaram a apresentar infecções urinárias crônicas, corrimentos persistentes que não melhoram nem com tratamento ginecológico, e até mesmo situações extremas como fístulas, conexões anormais entre o reto e a vagina, que exigiram cirurgia corretiva de urgência. Isso sem falar na incontinência fecal, que pode se instalar de forma progressiva e irreversível, comprometendo drasticamente a qualidade de vida da pessoa. E não, isso não é para te assustar, é para te alertar. Sexo anal não é um vilão. Ele pode ser parte de uma vida sexual ativa, prazerosa e saudável, desde que feito com cuidado, consciência e principalmente informação correta. O que você vai aprender aqui não é um julgamento, nem um conjunto de regras proibitivas. É um guia real baseado em evidência científica e anos de experiência clínica, sobre como manter a sua saúde íntima segura enquanto explora sua sexualidade com liberdade. Aliás, se você está chegando agora por aqui, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Esse tipo de conteúdo sério, que mistura ciência, experiência médica e uma conversa franca, é difícil de encontrar. E toda semana a gente publica vídeos que podem mudar a sua vida e a da sua família. Deixa seu like também para que o YouTube entenda que esse tipo de vídeo precisa chegar em mais pessoas. Vamos em frente. A primeira coisa que você precisa saber é que a anatomia anal é totalmente diferente da anatomia vaginal. Enquanto a vagina é um canal naturalmente elástico com entrada semiaberta e lubrificação própria, o canal anal é fechado por dois músculos potentes chamados esfíncteres. O externo, que você consegue controlar, e o interno, que permanece fechado automaticamente, sem que você perceba. Esse músculo interno é responsável por manter o controle das fezes, e uma lesão nele pode resultar em perda involuntária de gases ou fezes, conhecida como incontinência fecal. Isso mesmo. Algo que muita gente acha que só acontece na velhice ou após AVC pode ser desencadeado por uma prática sexual feita de forma errada. E não precisa ser algo frequente, não. Em muitos casos, bastou uma única relação mal conduzida para gerar traumas físicos que se tornaram crônicos. Então vamos ao ponto. Quais são os cuidados indispensáveis? Antes de qualquer coisa, é necessário entender que a preparação é parte essencial da relação anal. Isso inclui lubrificação adequada. Esqueça produtos com óleo, silicone, aromas ou sabores. O correto é usar lubrificantes à base de água, próprios para essa finalidade. Lubrificantes com base oleosa aumentam o risco de fissuras, que são cortes dolorosos e difíceis de cicatrizar, e podem até anular o efeito do preservativo. Massagem externa prévia. Antes de qualquer penetração, deve-se massagear levemente a entrada do ânus por pelo menos 5 segundos. Isso ajuda a avisar o esfíncter externo que ele precisa relaxar. Só depois disso é possível, com muito cuidado, introduzir um dedo, bem lubrificado, para que o esfíncter interno também comece a ceder gradualmente. Essa etapa não é opcional. Atenção à posição. A maioria das pessoas inicia o sexo anal com a posição de 4 apoios, também conhecida como posição de cachorrinho, ou genitopeitoral. Essa, infelizmente, é uma das posições mais arriscadas para iniciantes. Isso porque o reto, apesar do nome, não é reto. Ele tem curvaturas. Se o ângulo de penetração estiver errado, o risco de laceração interna é altíssimo. A posição mais segura para iniciar é a lateral, deitado de lado. Nessa posição, o ângulo do pênis tende a respeitar a curvatura natural do reto, minimizando traumas. Velocidade dos movimentos. Durante o ato, os movimentos devem ser lentos e constantes. Nada de investidas bruscas ou rápidas. Isso pode rasgar a mucosa retal, lesionar os esfíncteres e causar danos de longo prazo, especialmente em pessoas acima dos 45 anos, cujo tônus muscular já não é mais o mesmo.
E aqui vai uma dica valiosa que vale tanto para quem recebe quanto para quem penetra. Ambos devem estar lubrificados. Isso mesmo. Lubrifique tanto o ânus quanto o pênis. Parece óbvio, mas muitos ainda não sabem disso. Outro ponto que precisa ser discutido com clareza: uso de preservativo. Nunca, em hipótese alguma, deve-se abrir mão do preservativo no sexo anal. O motivo vai muito além do risco de ISTs como HIV e hepatites. O reto é a parte do corpo com maior concentração de bactérias por milímetro cúbico. Ao fazer penetração anal sem proteção, essas bactérias entram em contato com a uretra, canal por onde passa a urina, e podem provocar infecções urinárias sérias, tanto em homens quanto em mulheres. Pior ainda é o hábito, infelizmente comum, de, após o sexo anal, fazer penetração vaginal sem trocar a camisinha. Isso é praticamente uma receita para infecção ginecológica. E isso não é suposição. São centenas de relatos clínicos de mulheres que desenvolveram candidíase recorrente, vaginoses resistentes ou infecções urinárias crônicas justamente por essa prática mal orientada. Então, se for praticar o sexo anal e depois quiser voltar ao vaginal, troque o preservativo e lave o pênis. Simples, eficaz e seguro. Ah, e tem mais. Você sabia que o sexo anal mal conduzido não cria hemorroidas, mas pode agravar muito um quadro já existente? Isso mesmo. As veias da região anal, especialmente após os 45 anos, já tendem a se dilatar com mais facilidade. Se o ato for feito sem o devido cuidado, a pressão aumentada no local pode causar edema, sangramento e até trombose hemorroidária. Aliás, se você chegou até aqui, comenta aí embaixo se você já sabia dessas informações. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que têm vergonha de perguntar sobre o tema. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso. É mais comum do que você imagina e pode evitar muita dor de cabeça, literalmente. Agora que você já entendeu os riscos físicos e os cuidados indispensáveis com a prática do sexo anal após os 45 anos, é hora de aprofundar em outro ponto muitas vezes negligenciado: os sinais de alerta que o seu corpo pode estar emitindo, e que você pode estar ignorando. Porque sim, o corpo avisa. Mas você precisa saber escutar. Se depois de uma relação anal, você ou seu parceiro, já perceberam ardência ao evacuar que não passa, presença de sangue no papel higiênico, sensação de peso ou pressão na região anal, coceira persistente ou desconforto prolongado, vazamentos involuntários de gases ou fezes mesmo em pequena quantidade. Esses não são sintomas normais. Esses são sinais de que algo não está bem e precisa ser avaliado por um profissional. Em muitos casos, são indicativos de lesões internas que estão em processo de cicatrização, ou pior, em degeneração. E por que isso é ainda mais relevante depois dos 45 anos? Porque com o passar do tempo, o nosso organismo perde eficiência em 3 aspectos fundamentais para a prática sexual: elasticidade dos tecidos, capacidade de regeneração e controle neuromuscular. A musculatura pélvica e os esfíncteres perdem força de contração. As mucosas se tornam mais finas e vulneráveis. E os reflexos musculares, responsáveis, por exemplo, por manter o ânus fechado após o esforço, começam a falhar. Essa combinação faz com que qualquer lesão leve tenha mais chance de se tornar uma ferida grave. E aqui entra um ponto importantíssimo. Existe um tipo de treinamento que pode ajudar, e muito, a preservar o controle dessa região, mesmo com o avanço da idade. Estamos falando dos exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico. A maioria das pessoas acredita que esses exercícios são coisa de mulher, ou que servem apenas para melhorar o desempenho sexual. Mas não é bem assim. Os exercícios pélvicos, quando bem orientados, podem reduzir o risco de incontinência urinária e fecal, melhorar a percepção corporal e o controle durante o sexo, prevenir a flacidez dos esfíncteres anais, aumentar o prazer por meio da ativação neuromuscular da região genital. E o melhor, são simples de fazer, podem ser feitos em casa e, em muitos casos, são orientados por fisioterapeutas especializados em saúde pélvica. Inclusive, se você nunca fez esse tipo de fortalecimento, vale procurar um profissional para uma avaliação individualizada. É um investimento real na sua saúde. Agora, voltando ao tema central, outra dúvida comum de quem está começando a explorar essa prática sexual mais tarde na vida é a questão da higiene. Vamos ser diretos. Sim, o reto contém resíduos. É da natureza humana. Mas isso não significa que a região esteja permanentemente suja, nem que seja impossível tornar o sexo anal mais higiênico e seguro. A famosa lavagem ou ducha anal é amplamente divulgada, especialmente em conteúdos voltados ao público masculino gay.
No entanto, o uso incorreto da ducha pode ser tão perigoso quanto a falta de higienização. Se você está pensando em usar duchas ou enemas para limpar o reto antes da prática sexual, atenção a essas orientações. Nunca use sabonete ou produtos perfumados na água da ducha. Eles alteram o pH da mucosa e podem causar irritação ou até infecções. A lavagem deve ser feita com soro fisiológico morno ou água filtrada em temperatura ambiente. O volume ideal não deve ultrapassar 250 ml por aplicação. Nada de encher o intestino como se estivesse se preparando para um exame. A profundidade da introdução deve ser mínima. O objetivo é limpar o canal distal, os primeiros centímetros do reto, e não todo o intestino. E o mais importante, se mesmo após a lavagem, a água sair turva ou com resíduos, não insista. Seu corpo está dizendo que aquele não é o momento adequado. Além disso, vale lembrar que higiene não significa ausência de lubrificação. Pelo contrário, muitas pessoas após a ducha anal, esquecem de hidratar a mucosa da região. Isso deixa o canal mais seco e propenso a microfissuras. Por isso, após a higiene, espere alguns minutos, lubrifique adequadamente e só então prossiga. E já que estamos falando de mucosas e infecções, você sabia que o sexo anal aumenta significativamente o risco de transmissão de ISTS em relação ao sexo vaginal? Isso ocorre porque a mucosa do reto é extremamente fina e rica em vasos sanguíneos. Mesmo pequenas lesões invisíveis podem servir de porta de entrada para vírus como HIV, HPV, sífilis e hepatites. Aliás, o HPV, que é normalmente associado ao câncer de colo do útero, também pode causar câncer anal. E os dados são claros. O risco de câncer anal aumenta em até 20 vezes entre pessoas que praticam sexo anal sem preservativo e sem vacinação contra o HPV. Por isso, aqui vai um lembrete importantíssimo. Mesmo depois dos 45 anos, é possível e recomendável tomar a vacina contra o HPV, especialmente se você tem uma vida sexual ativa com mais de um parceiro, ou se iniciou tardiamente a prática do sexo anal. Converse com seu médico sobre isso. A vacina é segura, eficaz e salva vidas. E por falar em proteção e cuidados, comenta aqui embaixo se esse tema já causou alguma dúvida ou desconforto para você ou alguém que você conhece. É compartilhando essas experiências que conseguimos quebrar tabus e transformar vergonha em conhecimento. Aliás, sabia que a maioria das pessoas que acompanham os vídeos aqui do canal ainda não são inscritas? Dá uma olhadinha aí embaixo. Se o botão de inscrição ainda estiver vermelho, clica nele agora. Aproveita e ativa o sininho, assim, você recebe um aviso sempre que um novo conteúdo sair. Chegamos agora a uma parte essencial desse tema, o peso dos tabus e mitos que carregamos ao longo da vida sobre o sexo anal. Muita gente cresceu ouvindo que essa prática não era normal, era coisa errada, era suja, ou era só para quem tinha determinada orientação sexual. Esses discursos, enraizados em preconceito e desinformação, fizeram com que milhares de pessoas reprimissem seus desejos, negligenciassem cuidados e deixassem de viver a própria sexualidade com liberdade e saúde. Mas estamos em 2025. E não dá mais para aceitar que um assunto tão importante para o bem-estar físico e emocional seja tratado com vergonha. Sexo anal não é desvio, não é coisa de outro mundo. É uma forma de expressão sexual tão legítima quanto qualquer outra. A diferença está na maneira como você encara isso, com informação ou com medo. E quando falamos sobre pessoas acima dos 45 anos, a desinformação é ainda mais cruel. Existe um mito persistente de que, a partir de determinada idade, a sexualidade deve ser apagada, como se o desejo simplesmente deixasse de existir com o passar do tempo. Mas estudos mostram que isso está longe da realidade. Pesquisas realizadas nos últimos anos revelam que mais de 70% dos homens e 60% das mulheres acima dos 50 anos mantêm vida sexual ativa. O que muda com a idade não é o desejo, é o corpo. E é exatamente por isso que o cuidado e a informação se tornam ainda mais relevantes. Então, se você sente curiosidade, vontade ou até mesmo prazer com essa prática, você tem todo o direito de explorar isso de forma segura. E mais, você tem o direito de conversar sobre isso com seu parceiro, com seu médico e com você mesmo, sem culpa. Falando em parceiros, outro ponto que merece atenção é a comunicação na relação. Muitas pessoas evitam falar sobre seus desejos com medo do julgamento, e isso cria uma barreira silenciosa que afasta o casal. É preciso lembrar que sexo em qualquer idade deve ser um espaço de confiança e diálogo. Você não precisa convencer ninguém a fazer nada que não queira, mas também não precisa reprimir o que sente.
Uma conversa franca com respeito pode abrir espaço para novas descobertas, inclusive práticas que até então pareciam proibidas. E é assim que a intimidade verdadeira se fortalece. Agora vamos a alguns erros comuns que continuam sendo repetidos por pessoas maduras, e que podem ser evitados com um pouco de orientação. Usar saliva como lubrificante. A saliva não lubrifica o suficiente, resseca rápido e pode conter enzimas e bactérias prejudiciais. O ideal é sempre usar lubrificantes à base de água ou silicone, específicos para uso íntimo. Fazer a penetração de forma abrupta. O canal anal não tem lubrificação própria e não foi feito para dilatação espontânea. Forçar a entrada pode causar fissuras, dor e trauma. A entrada deve ser progressiva com estímulo prévio e paciência. Não usar preservativo. Mesmo em relações estáveis, o preservativo protege contra ISTS e também contra o contato com bactérias fecais. Ele também facilita a limpeza após a relação. Alternar do anal para o vaginal sem troca de preservativo. Isso pode causar infecções graves na vagina. Se a relação envolver ambos os orifícios, sempre troque o preservativo entre uma prática e outra. Ignorar a dor. A dor persistente não é normal. Se dói, algo está errado. Falta de lubrificação, tensão muscular, machucado prévio ou até uma condição médica como hemorroidas ou fissuras. Pare, respire e se cuide. Não fazer acompanhamento médico. Uma prática frequente de sexo anal, principalmente em pessoas com mais de 45 anos, merece acompanhamento com um proctologista e, se possível, um fisioterapeuta pélvico. É prevenção, não exagero. Tratar o assunto como piada ou vergonha. Seu corpo, sua saúde, seu prazer. Tudo isso merece ser tratado com responsabilidade e respeito. Você não precisa rir ou desdenhar para se proteger do constrangimento. A sexualidade é parte da sua identidade, e ela continua viva ao longo de toda a vida. Aliás, muitos casais relatam que depois dos 50 anos, conseguem viver experiências sexuais muito mais prazerosas do que na juventude. Isso porque, com o tempo, o sexo deixa de ser uma performance e passa a ser um encontro. Um espaço de intimidade, toque, cumplicidade e liberdade. Portanto, se você chegou até aqui, leve essa mensagem com você. Você tem o direito de viver sua sexualidade com prazer e com saúde, sem vergonha, sem tabu, sem culpa. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar o assunto de outra forma, deixa um comentário contando o que mais te surpreendeu. Sua história pode inspirar outras pessoas a cuidarem melhor de si mesmas. E quem sabe até iniciar um papo que estava guardado há anos. Ah, e se você gostou desse vídeo, envia ele para alguém que você confia. Pode ser um ou uma parceiro, um amigo, um grupo no WhatsApp. Às vezes, tudo que alguém precisa para mudar de atitude é uma boa conversa como essa. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar trazendo conteúdos diretos, respeitosos e baseados em saúde de verdade, sem enrolação e sem tabu. Então aproveita e verifica se você já está inscrito aqui no canal. Porque muita gente acompanha os vídeos, mas esquece de apertar o botão de se inscrever. Isso ajuda demais o canal a crescer e garante que você receba os próximos conteúdos assim que forem lançados. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, e cuide-se com carinho. Informação também é saúde.